Telespectadores, bom dia. Aqui estamos novamente, como acontece todos os domingos, neste horário, das 7h30 às 8h, com o nosso programa odontológico, na companhia do Dr. Luiz Rubim. Nós esperamos contar sempre com a sua companhia. E vamos lembrar desde já, o telefone da clínica, 30 24 8676, e o endereço eletrônico, www.clinicarubim.com.br. Doutor Luiz, bom dia. Bom dia, Paulo. Doutor Luiz, eu já tenho falado e elogiado o senhor pelo cuidado na seleção dos assuntos que o senhor quer sempre enfocar. E hoje, nada mais, nada menos que o senhor preparou a avaliação especializada. Parabéns, doutor. Obrigado. Bom, Paulo, é importantíssimo a gente tocar nesse assunto, tá? Primeiramente porque a avaliação é o primeiro momento de contato com o paciente. É aquele momento em que o paciente chega até nós com a sua realidade bucal, com os seus tratamentos, aquilo que já foi feito, né, com a sua experiência odontológica. Então é nesse momento que a gente tem que avaliar clinicamente o paciente, ver se ele tem condições a se submeter ao tratamento que ele espera, e em cima da tecnologia, das técnicas, dos procedimentos, juntar essas duas coisas e dizer para esse paciente se é possível ou não é possível fazer esse tratamento que ele espera. E aí, se não é possível o tratamento que ele espera, ó, o senhor não pode botar implantes ainda, mas o senhor vai poder fazer isso logo em seguida, se o senhor fizer um tratamento de reconstrução dos maxilares com enxerto. Nesse segundo momento, o senhor vai botar os implantes que o senhor quer. Porque o que acontece, Paulo? Os pacientes chegam para avaliação já foram em outros lugares, já ouviram na internet, já viram na internet, alguém já falou alguma coisa, então existe, né, até uma mística em cima desse tratamento, né? Existe até uma expectativa, né, que muitas vezes não corrobora com a realidade. Sim. Então a gente tem uma realidade bucal, uma característica de cada paciente, uma clínica que não condiz com a expectativa desse paciente. Então a gente tem que tirar isso, clarear as ideias e dizer, olha, fulano, o seu tratamento é esse. Ah, mas não, é esse. Ou no máximo uma segunda opção. Então já nessa primeira avaliação o paciente já, eu não sabia, eu achava que dava para fazer tal e tal coisa. Então não adianta sentar o paciente na cadeira e já sair fazendo. Não se faz isso, porque vão ocorrer erros, o resultado não vai ficar aquém do esperado, vai ser sempre um desastre. Então a avaliação, em cima da avaliação um planejamento meticuloso, detalhado, clínico e por imagem. E o por imagem não pode mais ser radiografias, porque quando se trata de reabilitações ou tratamentos com implantes, sim, o tratamento é milimétrico, tem que ser 100% fiel. Tudo que está na imagem tem que estar na boca do paciente. O único exame capaz de fazer isso, tomografia. Então a gente vai bater muito nessa tecla, porque eu ainda costumo receber muito paciente com problema lá na clínica em função de um planejamento falho, feito em cima de quê? De apenas radiografias, exame clínico, o paciente não foi explorado as suas condições bucais, não foram exploradas as suas condições de saúde geral, foi sentado numa cadeira e foi feito um tratamento, muitas vezes invasivo, traumático para o paciente, exatamente, porque faltou planejamento. Se tivesse planejamento, esse paciente ia sofrer menos, esse paciente ia ter um conforto muito maior, ia ter um resultado muito melhor. Doutor, e ele vai amadurecer essa ideia que o senhor passou para ele na avaliação, vai fazer um estudo, um planejamento, vai conversar com os familiares, botar os pés no chão. Olha, vai cair a ficha. Isso aí. Será que o doutor não tinha razão? Bom, eu fui nos outros lugares, lá ninguém me falou isso. Aí eles voltam e dizem, não, mas lá não me falaram que precisava fazer avaliação médica. Lá não me falaram que precisava fazer exame de sangue. Lá não... Como é que pode isso? Eu falei, pode. Tanto pode que se o senhor seguir nessa linha, o senhor vai ter problemas. Então, Paulo, hoje com a modernidade, né, a tomografia veio para ficar.
Em cima da tomografia computadorizada, a gente pega as imagens da tomografia, certo, usa um software que gerencia essas imagens e cria protótipos, cria modelos que tu consegue segurar a boca do paciente, o maxilar do paciente na mão, consegue idealizar uma prótese, consegue colocar os implantes nesse protótipo dentro do computador, criar um guia para fazer a colocação dos implantes. Quer dizer, tudo é feito, quase tudo é feito antes de ir para a boca do paciente. Quando tu vai para a boca do paciente já está super estudado, já está super, né, assim, elucidado o caso. A gente já tem pormenorizado os passos. Está tudo ali, está tudo na tomografia, está tudo no modelo, está tudo no protótipo, está na guia. O paciente fez uma tomografia com essa guia na boca, então o exame que é feito antes, o planejamento que é feito antes, evita o quê? Evita problemas, evita insucesso no futuro, evita repetições de tratamentos que são inúmeros quando não há planejamento, né? Então, não deu certo. O que se faz? Tudo de novo. Porque não tem como tu chegar na metade do tratamento e deu alguma coisa no passo a passo errado. Sim. Vamos passar por cima disso. Não dá, tem que fazer tudo de novo. Doutor, e o paciente que tem alguma afecção bucal, assim, essas coisas, tudo isso aí também faz parte do planejamento, né, claro. Doutor? Bom, então, a pessoa chega lá, ela dificilmente nós vamos receber um paciente que ele tem 100% da sua saúde bucal mantida. Isso. Ele tem algum problema. Então, existe um preparo inicial da boca. Maravilha. Né? Existe um preparo inicial do paciente, seja com um médico endocrinologista, seja com um médico cardiologista. A gente vai depurar isso, a gente vai fazer uma avaliação geral, detalhada, dessa questão médica. O paciente vai ser perguntado, o senhor tem alguma medicação que o senhor toma de uso constante? Maravilha. O senhor faz algum tratamento médico? O senhor fez alguma cirurgia? Como é que foi essa cirurgia? Correu tudo bem? E a anestesia? A anestesia lhe causa algum problema? E as medicações? Então, é todo, né, um contexto para que a gente possa trazer para esse paciente, né, uma experiência positiva, porque não dá para o paciente sair dali dizendo que implante não funciona. Isso é uma coisa que não pode existir mais, porque ainda existem pessoas que ficaram descrentes. Implante não funciona, né? Funciona e funciona muito bem. E é o que tem de mais previsível dentro da odontologia. E eu gostaria de mostrar, doutor, isso que a gente está falando, um VT sobre como que é feito esse planejamento virtual, né, para as pessoas verem. Então a gente tem um VT, né, das tomografias computadorizadas. Muito bom. Então, Paulo, veja bem, aqui são as imagens capturadas na tomografia que são passadas para o computador. Cada quadradinho desse representa 1 milímetro do maxilar do paciente que está disponível para colocação de implantes. Então a gente captura um implante aqui e vai largar ele dentro do maxilar, como eu fiz agora. E aí a gente vai pegar aqui, dentro de uma lista de implantes, e vai deixar esse implante do tamanho que a gente quer. Vai colocar ele mais para cima, mais para baixo, vai posicionar ele dentro do osso. Depois disso feito, essas marcações, esses implantes que foram colocados, vão servir de base para a confecção de uma guia cirúrgica, através de uma imagem tridimensional, que é essa imagem que nós vamos ver agora. Ó, os implantes colocados, né? Ali aparece cada pontinho rosa, é o implante. Aqui nós temos a colocação de 7 implantes, aleatoriamente, só para mostrar como que isso é feito. E aí, a partir desse maxilar, que é o maxilar de um paciente, né, um maxilar desdentado, por isso que não há dentes aparentes, é que vai ser feita essa guia, e essa guia vai ser levada no dia da cirurgia, vai ser colocada em boca para que a gente faça as perfurações dos implantes na posição correta, junto com as próteses que já estão quase prontas, que vão ser entregues no máximo em 48 horas para o paciente. Isso é o que a gente tem de mais moderno hoje no planejamento de implantes. Planejamento computadorizado. Doutor Luiz, vou lhe interromper um pouquinho para lembrar o nosso telespectador que o programa odontológico estará no ar todos os domingos, das 7h30 às 8h, aqui na televisão Bandeirantes, e nós queremos contar sempre com a companhia de vocês. Mas lembrando também que é bom saber, o fone é o 3024 8676 e o endereço eletrônico www.clinicarubim.com.br. Doutor, sim, Paulo, eu gostaria que o senhor ampliasse um pouquinho mais essa história.
os tipos de exame de sangue, que são avaliações cardiológicas e a avaliação anestésica. Pode explorar mais um pouquinho para nós, doutor? Então, claro. Paulo, é o seguinte, ó, sempre que a gente faz um tratamento né, odontológico que envolva algum tipo de cirurgia, algum procedimento mais invasivo no paciente, é de suma importância que seja avaliada a questão médica desse paciente. Sim. Então a gente faz o que a gente chama de anamnese, é um questionamento bem completo sobre a vida pregressa desse paciente, a vida médica odontológica pregressa. Perfeito. Então, o senhor faz uso de alguma medicação? Eu tenho diabetes, eu tomo uma medicação diária, né? Eu uso insulina, inclusive, né? Ou outros medicamentos para controle da glicemia. O senhor tem algum problema de osteoporose? Eu não tenho, eu só fiz um exame, deu um pouquinho menos, não chega a ser osteoporose, mas eu tomo uma reposição de cálcio, vitamina D. Sim. O senhor faz uso de algum outro medicamento? Eu tenho um pouco a pressão aumenta um pouquinho, hipertensão. Mas o senhor usa a medicação? Não chego a usar. Então vamos medir a sua pressão, vamos fazer com que um médico lhe avalie. Muito bom, doutor. Lhe dê o apto, quer dizer, nos proporcione uma certeza, uma consciência de que a senhora ou o senhor está em condições de se submeter àquele procedimento. Então a gente faz esse paciente consultar o médico, seja um cardiologista ou um endocrinologista, para ele dar um aval. Esse paciente está apto a realizar o procedimento proposto, porém com algumas ressalvas. Ele é hipertenso. Então, às vezes tem que usar um anestésico sem vaso constritor. Olha aí. Às vezes o paciente está com a glicose muito alta, tem que fazer um controle, tem que baixar essa glicose, porque senão podemos ter problemas de cicatrização, uma predisposição a infecções. Então não dá para fazer de imediato. Tem que fazer esse paciente gerar condições para o paciente através de uma consulta médica e um tratamento prévio, para depois ele encarar o tratamento odontológico ou médico, né? Ou um endocrinologista que vai daí ver a questão hormonal, vai ver a questão dos medicamentos que esse paciente está tomando e que possa interagir com outros medicamentos que o dentista vai usar. A avaliação anestésica em casos de pacientes que vão se submeter a uma sedação ou a um procedimento com anestesia geral em ambiente hospitalar tem que ser feita previamente ao procedimento, né? Então, aonde vai ser avaliada as condições de saúde geral, para daí fazer o tratamento com um risco mínimo. Nenhum tratamento é risco zero. Isso é bom que os pacientes que estão, que têm essa pretensão, nos escutem. Não existe tratamento médico ou odontológico 100% sem risco. Isso não existe. Quem disser isso está mentindo. Existe o que a gente consegue fazer é diminuir drasticamente esse risco. Através do quê? De uma avaliação e de um bom planejamento, que é aquilo que a gente está batendo sempre nessa tecla, né? E em cima disso, quando a gente recebe o paciente, a gente tem que examinar, né, não o paciente como uma boca, como um todo. Exatamente. Né? Então, eu vou mostrar um caso para ilustrar, que é o caso do seu Didácio, que nos procurou, com uma situação bucal dessa forma. Ou seja, falta de quase todos os dentes, próteses mal adaptadas e próteses móveis, dentes com grandes retrações, com infecções, com problemas bem assim generalizados na boca. Eu não posso pegar um paciente desse e já sair tratando ele e já botar implantes e fazer, porque é um paciente que requer um preparo bucal, que requer uma anamnese completa, onde eu vou detalhar e vou saber dele quais são os problemas bucais, quais são os problemas que ele já tratou, que tipo de tratamentos ele já fez. Na área médica, a mesma coisa. O que ele já fez, o que ele não fez, por que ele não fez, o que deu certo, o que deu errado, e aí passar para o tratamento dele. Vejam uma outra foto desse mesmo paciente, ele mal conseguia fechar a boca com as próteses que ele tinha. A boca fica assim, aberta, né? Então, veja o que foi feito para esse paciente. Nós temos a colocação dos implantes, né? Então a gente tem aí pelo menos 7 implantes superiores e 6 implantes inferiores para reabilitar esse paciente, para devolver para ele
né, um sistema mastigatório, um sistema com saúde bucal, um sistema onde ele possa falar, ele possa sorrir, e é verdadeiramente, né, muito diferente quando esse paciente se submete a esse tratamento. Agora ele tem uma feição totalmente diferente, ele consegue sorrir, os lábios não ficam abertos, ele consegue selar os lábios quando quer, né? E esse é o retorno. Veja a felicidade dele. É claro que é um paciente um pouco, né, tímido, não é aquele paciente expansivo, sim, mas a gente consegue ver que o paciente mudou bastante, né? Bom, dentro dessa nossa explanação a respeito de tratamentos, a gente não pode ficar bitolado no implante dentário e dizer que tudo é implante dentário, porque a mídia ela está muito taxativa, tudo é implante dentário aqui, implante dentário ali. Não, a odontologia é uma odontologia integrada de todas as especialidades que compõem o tratamento desse paciente. Então a gente tem um outro paciente que é o seu José Carlos, que precisou de alguns implantes e não de toda a boca com implantes. Que bom que o senhor fala isso, doutor, né? E aí os dentes desse paciente, porque eram dentes viáveis, foram totalmente aproveitados. Então veja esse paciente. Ó, essa primeira imagem mostra o quê? Um paciente que está com um sorriso acanhado. É um paciente que a gente pediu para sorrir antes do tratamento. Né? Aí a gente tem uma segunda foto que vai mostrar por que ele tem esse sorriso acanhado. Porque os dentes não lhe beneficiam. Os dentes não estão sendo, né, como é que se diz? Um cartão de visita, um cartão postal para esse paciente. Exatamente isso. Esses dentes estão lhe deixando um pouco tímido, um pouco retraídos. Nós temos uma outra foto, onde já está com o tratamento concluído. Que diferença? Muda tudo. Mas a gente fez clareamento, a gente fez lâminas de porcelana, que são as facetas de porcelana. Então, a gente teve o quê? Né? O paciente rejuvenescido, a gente teve um paciente com cor de dente mais clara, porque ele era um paciente jovem, né? Que ficava com uma aparência mais envelhecida em função dos dentes. Sim, sim. E desse paciente, né, que não nos deixa mentir, olha o sorriso espontâneo dele. Espontâneo. Nós temos um VT, um depoimento dele para passar, que é o seu José Carlos. Eu cheguei aqui, né, com a minha boca totalmente pedindo para fazer um tratamento bem complicado. E fui bem orientado pelos profissionais que me deixaram bem à vontade para me poder sair daqui satisfeito, dando um sorriso diferente do que eu dava antes, que eu tinha até vergonha de sorrir porque estava complicado, estava feio. O sorriso totalmente diferente, me deixa mais confiante, eu tenho mais ânimo até de falar. E poder, sobre a mastigação também, a parte de alimentos me dá mais segurança para me poder mastigar e sem dúvida nenhuma, estou bem satisfeito. A minha família foi muito feliz porque me viu, eu também alegre com o trabalho que foi feito aqui na clínica e sem dúvida nenhuma todos nós estamos satisfeitos. Doutor Luiz, mais uma vez eu quero lembrar para o nosso telespectador, o telefone da clínica é o 3024 8676, o endereço eletrônico www.clinicarubim.com.br e lembrar que nós estaremos todos os domingos no horário das 7h30 às 8h conversando com o Dr. Luiz Rubim. Doutor, eu gostaria de uma palavrinha sua sobre aparelhos e implantes, aparelhos, enfim, por aí mais ou menos. Bom, Paulo, é que é o seguinte, ó, o paciente que nos procura, ele não tem a boca perfeita. 99,9% dos casos não é aquele dente perdido um só, toda a boquinha perfeita, engrenadinha, oclusão perfeita, bota o implante, bota a prótese e acabou. Não, o paciente vem com outros problemas oriundos de outros tratamentos ou de não ter feito tratamento nenhum. Sim. Então ele tem aquela boca, né, com um dente para cá, um dente para lá, faltam alguns dentes, né? Tem assim, às vezes
um espaço, né, entre os dentes muito grande, ele quer corrigir aquilo com implantes e próteses. Tá. E nem sempre, dependendo da diferença que ele tem que corrigir, isso é possível com implantes e próteses de imediato. O que se faz? Pega um aparelho ortodôntico, é outra especialidade. É outra. Bota, Mas também prepara feita na essa clínica. boca, feita por um ortodontista, Sim. especialista nisso. Tá, Prepara a boca, tá. para quê? Para receber aonde faltam os dentes, depois de feito esse trabalho, Sim. o espaço certinho para o dente. Para não ficar dente um em cima do outro, para não ficar dente fora de posição, para ficar com o que o paciente realmente quer. Ele quer a estética no sorriso, mas não quer uma estética de qualquer jeito. Ele quer uma estética perfeita, quase. É claro que perfeição, né, Sim, é um pouco mas... exagerado, mas é quase. Né? A gente trabalha com muita exigência estética. Então, claro, com o aparelho a gente posiciona os dentes, alinha, nivela, deixa tudo perfeitinho e depois vem com o implante, com a prótese, com a parte de restauração. Que tecnologia, doutor. Com certeza. É. Maravilha. Eu vou passar um caso, Paulo, inclusive desse tipo de tratamento do seu Adir. Essa é uma imagem de um modelo de gesso, onde a gente tem 6 implantes colocados na parte superior, Sim. né, na maxilar superior. Essa é a prótese fora da boca do paciente, para ilustrar. E esse caso é um caso onde a gente conciliou a colocação de aparelho fixo inferior com uma prótese fixa superior, que não são dentes naturais do paciente, apesar de parecerem dentes naturais, que engrenam perfeitamente com o aparelho. Então a mistura dos dois tratamentos é perfeitamente possível. E ela é muito, vamos dizer assim, ela dá um resultado muito bom. A gente fica até assim bem surpreso com esse resultado, porque muitas vezes as pessoas achavam assim, misturar essas técnicas e tal, será que vai dar certo? Será que eu não vou ficar anos e anos e anos e anos em tratamento? Não é assim. Se for feito por profissionais especializados, profissionais que realmente honram o seu diploma, o tempo não é tão demorado. Eu já ouvi falar em tratamentos de 10 anos, 8 anos. Um tratamento ortodôntico é 2 anos, 3 anos no máximo. No máximo. Mas não 8, 10 anos. Aí isso já é outra coisa. E não é todos também, né, doutor? Claro. Isso já é outra coisa e isso é muito ruim para a classe. Sim. Né? Porque aí as pessoas ficam vendo como o dentista ali tá logrando, né? Tá passando para trás. Ou tá chutando. Então isso é complicado, né, seu Paulo? Uhum. Nós temos um outro caso, tá? Que também é uma paciente que teve que conciliar tratamentos odontológicos de forma integrada, que é a dona Zaira, que eu gostaria de mostrar. Então vejam essa paciente, o estado em que ela chegou, o estado da dentição dessa paciente. Olha só. Né? Então olha os dentes, né? Escurecidos por demais, uma prótese mal adaptada inferior, uma dentadura, em cima dentes naturais, mas apesar do escurecimento, dentes perfeitamente viáveis. Então para que extrair esses dentes? A gente vê casos em que outras clínicas ou outros profissionais extraem todos os dentes. Doutor, né? mas isso aí são passíveis de recuperação, é? Sim, o senhor vai ver agora a recuperação desse sorriso. Então veja uma foto mais aproximada. Estamos acompanhando. E veja o retorno que essa paciente teve. Mas que transformação, doutor. Então fantástico. olha a transformação dessa paciente, olha o resultado estético, né? Uma vista um pouquinho mais de longe. Então, eu vou até passar de novo, porque esse caso... É bonito mesmo, doutor. Realmente, aqui, ó. Olha a situação dessa paciente inicial. E olha a final. Olha aí. Olha aí, né? Então, isso nos gratifica por demais, nos deixa, né, com vontade de ir todos os dias para a clínica, trabalhar mais. E aquilo que eu sempre digo, fazer com que a maior parte dos pacientes que nos procuram tenham acesso a esse tipo de tratamento, que possam realizar o tratamento. E a clínica, a missão da clínica é uma missão social, uma missão de trazer, de devolver para o paciente essa satisfação pessoal. Doutor, eu fico imaginando a sua criatividade, o trabalho de vocês em receber um paciente e fazer uma projeção do que possa ser feito depois de um tratamento. Isso tem que ser feito. Que coisa maravilhosa. De início. Hein? E dessa paciente, Paulo, nós temos um VT. Podemos passar esse VT.
Eu tinha um probleminha numa gengiva e eu tive que extrair o dente e não tinha mais suporte para pôr uma prótese encaixável, né? Certo. Aí eu tive que tirar todos e botei os implantes inferiores. Inferiores. Superiores eu tenho todos os meus, só botaram 2 lá no fim, porque um quebrou a raiz quando eu estava trabalhando e um me faltava. Botaram 2 implantes na parte de cima, mas está tudo muito bem. Estou bem satisfeita com o trabalho. Foi muito bom, gostei muito dessa clínica e recomendo a pessoas que venham para cá, que não vão se arrepender. Vão ser muito bem tratadas. Doutor Luiz, cada vez que o senhor nos visita, sempre traz lições importantíssimas, hein, doutor? Sim, Paulo, eu acho assim ó, que se a gente continuar nessa linha, certo, né, e todos os domingos trazendo atualidades, o que tem de mais moderno na odontologia, a gente vai estar beneficiando aí milhões de pessoas que ainda estão desdentadas, que ainda sofrem com esse tipo de problema, né? E por que não dizer que a gente aqui vai fazer um pouquinho, né, para que essas pessoas recuperem a sua autoestima. Obrigado pela sua companhia, mas vamos lembrar que o telefone da Clínica Rubim é o 3024-8676 e o endereço eletrônico www.clinicarubim.com.br. A todos, um bom final de semana e até o próximo domingo das 7h30 às 8h.